poucos médicos ou pouca informação tem sobre esse food map na internet hoje, do jeito que a pessoa possa ter clareza. Aí eu queria voltar um pouco só para explicar que os food maps, eles são carboidratos, né, Tiago? Que tem alguns alimentos que eles funcionam como se fosse um fermento, aquele fermento que a gente põe no bolo, para estufar o bolo, no pão, para ele crescer. Tem alimentos que naturalmente têm esses food maps, que é uma sigla do inglês que você não precisa saber exatamente o que é. Exatamente. Grava que é food map. Só precisa saber que é um tipo de carboidrato que tem alto poder de fermentação. E tem um grupo de pessoas que tem muita sensibilidade a esses food maps. E aí, na hora que come esses alimentos, que a gente pode dar exemplo aí dos alimentos que são ricos em food map. Pode falar alguns, é só para elas saberem. Sim, com certeza. Como ela falou, né? Se a gente come bastante food map, vai fermentar mais. As bactérias estão lá no intestino, tá? Vão fermentar, vai produzir mais gases, né, Claudinha? Desconforto, inflamação. Desconforto abdominal, inflamação, que nem um balão que vai realmente se distendendo. E olha só, quais são os alimentos que podem ter? Os laticínios, então leite, né, derivados, são muito ricos em mas FODMAPs. principalmente lactose, né? Lactose aí, tá? O glúten, inclusive, também é rico. Ah, eu não tenho intolerância ao glúten, mas se você também ingere muito glúten, é bastante rico em FODMAP, tá? Tem algumas frutas também que acabam tendo, por exemplo, maçã, né, melancia, manga, abacate, que também, mesmo sendo saudável de uma forma geral, que tem a fibra, mas também é rico em FODMAP. E aí, por isso que é importante também você não pegar uma fórmula mágica. Ah, meu intestino vai funcionar se eu sair comendo tudo que é fruta, tudo que é legume, tudo que é verdura. Não exatamente. Eu não quero te causar pânico, mas eu quero só deixar para você claro que você tem que conhecer a reação do teu corpo ao alimento. Que a gente não pode encapsular os alimentos em saudáveis e não saudáveis. Verdura, tudo que é verdura é bom, né? E tudo que é industrializado é ruim. Não, a gente tem o nosso corpo, como ele reage. E aí, como tu já falou em lactose, em glúten, eu queria até puxar esse gancho agora. Porque aí a pessoa tá ouvindo aqui e aí fala... Ah, então a doutora Cláudia, o doutor Tiago falou que lactose, leite, glúten é inflamatório, então eu vou sair cortando tudo da minha alimentação. Zero. A partir de hoje, terminou esse podcast, eu não como mais nada de leite, nada de glúten, porque o doutor Tiago falou que era inflamatório. Não, jamais. É inflamatório para todo mundo? Só para esclarecer isso. Não é para todo mundo. É aí que vem a questão individual, né? Cada paciente, por exemplo, vai responder de uma forma. Inclusive, às vezes, você tem um alimento super rico em FODMAPs que para você talvez não estufe tanto. Então, cuidado, tem que procurar realmente, né, o especialista, tem que avaliar direitinho se para você vai ser desconfortável, se para você vai dar mais sintomas, se vai alterar seu intestino, se vai inflamar. Então, cuidado, calma, também não é assim, tá? A gente sabe que de uma forma geral, esses são os principais alimentos que acabam inflamando, que acabam dando esse desconforto, mas tem a questão da individualidade. E da quantidade também. Isso. Então, às vezes, você vai ter mais com um, vai ter nada com o outro e vai ter outro alimento que depende de quanto você come. Se vai ter ou se não vai ter. E aí, essa questão de, procura ajuda, procura um especialista. Inclusive, dentro do programa Saudável Sem Neura de 1 ano, a gente tem um desafio, que é o desafio da cintura. Eu lembro quando eu falei a primeira vez, você falou, amiga, pelo amor de Deus, eu quero esse desafio também. eu também, eu quero, eu vi foto lá, eu vi suas alunas, inclusive, perdendo barriga. Eu falei, opa, eu também quero isso daí. Que é essa sensação do estufar. Qual é a base do desafio que a gente tem dentro do programa, que é de 21 dias? E eu tenho uma aluna, eu falava, até 20 centímetros. Eu tinha uma aluna que tinha diminuído 20 centímetros em 3 semanas. Porque estava inchada, estufada, igual um balão. Com retenção, com muita coisa, né? E aí teve a outra aluna, a Rosângela, passou na frente, que eu tenho uma aluna que é 24. Gente! Em 3 semanas. Na tua prática clínica, o que você sente que é assim, tipo, o calcanhar de Aquiles da gastro no mundo moderno hoje? Quais são os principais problemas que as pessoas têm? A gente vê muito, que está muito relacionado também com a questão da alimentação, né? A gente vê bastante isso. Então a gente vê bastante gastrite, né? Então muita queimação, muita azia. Você tá aí, né, que tá nos assistindo, deve sofrer também muito com queimação, com aquela azia, com aquele desconforto. A gente vê muito gastrite e refluxo. A gente vê muitas mulheres, principalmente aí, achando que é normal, né, não ir ao banheiro, ficar dias sem evacuar. Ah, não, eu fiz a cada semana, fiz a cada 5 dias. Não, então a gente vê muita constipação, que é o intestino preso. E essas repercussões, né, porque você não evacua, você fica mais estufada, você
se fica mais distendida, as bactérias fazem a festa lá no intestino, tá? Isso acaba realmente tendo até associação com divertículos, né, com hemorroida. Uhum. A gente vê também muito intestino irritável, né, Claudinha, no dia a dia. Ah, aproveitando esse intestino irritável, eu vou puxar. Como é que a gente faz o diagnóstico de intestino irritável? Legal, boa pergunta. Porque sempre muita tem gente dúvida. tem e muita gente não sabe nem de onde tira isso. E nunca nem viu, nem ouviu falar, às vezes nem sabe que existe, né? E fala, nem sabia que tinha. Primeira coisa, o diagnóstico de intestino irritável, ele é clínico, não precisa de exame nenhum, tá? Nenhum. Ah, então eu acho que é para outra coisa. Então, quais são os sintomas aí principais? Primeira coisa, Claudinha, é a dor abdominal, é dor na barriga. Aquela cólica, aquele desconforto abdominal, geralmente mais que 6 meses, e associada a alguma alteração desse hábito do intestino. Então, olha só, para mais que é diarreia ou para menos que é constipação. Então, tem alguma alteração. E tem pacientes que ainda ficam, na verdade, ainda alternando entre essas duas coisas. Então, geralmente alivia esse desconforto quando vai ao banheiro. E aí também tem algumas vezes associação, por exemplo, com intolerância à lactose, inclusive. Então o diagnóstico é clínico, não precisa nem um exame, hein? Não E precisa. extremamente emocional também, né? Quanto tem- mais estressada, nervosa, mais, vamos dizer assim, o intestino ataca, O né? intestino ataca, porque tem 3 principais gatilhos. A gente falou já um deles já, né? Ó, você já falou aí da questão do estresse, da ansiedade. Então, um gatilho para ter crise do intestino irritável. Outra coisa é a dieta rica em FODMAPs. Mais uma vez, olha só, mais uma vez aí, a dieta rica em FODMAPs atrapalhando e dando sintomas, tá? Então tem que ter avaliação sobre isso. E o terceiro e principal gatilho também é a mudança da rotina. Que nós também já falamos sobre isso. Tipo, né, é a mudança de ficar sem dormir direito, então privação do sono, começa a alterar um trabalho novo, aí vem o estresse junto também, aí vem um pouquinho da questão do cigarro, do álcool, então acaba atrapalhando aí também como gatilho. E nessa questão de mudança da rotina, até vem um gatilhão que é o da menopausa, né? Que transforma completamente a rotina da mulher e a relação dela com ela mesma e com o corpo. Porque começa a vir... a gente fala que pré-menopausa para ficar mais fácil das meninas entenderem, mas pré-menopausa tipo, não existe, né? Esse termo técnico pra gente que é médico. É o climatério. O climatério é a menopausa. A menopausa é a última menstruação da vida da mulher. Com que idade acontece? É variável. Ela normalmente acontece numa janela ali entre os 40 e pouco até os 50 e pouco, certo? Tem gente que vai ser com 50, tem gente que vai ser com 48, tem gente que vai ser com 56, 54, mas é mais ou menos nessa janela. E mais ampliado, a gente tem o climatério, certo? Sim. Que normalmente começa ali pela faixa dos 40 e vai até os 65. Então, seja, 25 anos a mulher vive no climatério. E o climatério, ele já dá uma alteração emocional, mudança do corpo, aceitar uma nova fase da vida, alteração do sono, calor. A gente hormonal, aí bagunça tudo. A gente tem mais de 70 sintomas relacionados à chegada da menopausa na vida da mulher. Então, a última menstruação é o marco da menopausa. O antes e o pós é o climatério. E só essa alteração da idade já pode ser um fator que facilita... Um gatilho, inclusive, como crise, né? Do síndrome irritável. Você muda tudo, você começa a perceber seu corpo diferente, né? Tem relação hormonal, emocional. Então, tem alteração do humor, inclusive. Isso repercute total como gatilho, inclusive, no intestino irritável. Isso.